Bem-vindos a mais uma aula, aula de número 210, curso Ação Humana. Estamos no capítulo 23, que trata da realidade do mercado. São uns capítulos importantíssimos, curtinho, né? Às vezes a gente fala de forma tão, parece obviedades, mas as delimitações que Mises faz é algo que, quando alguém contesta, você falou, opa, pera lá, né? Vamos colocar essa pontuação aqui. E tem dois, o papel do poder. Nós já tratamos sobre o poder lá atrás, questões de ideologia e tudo mais. Agora vamos ver na realidade do mercado o papel do poder. Como estamos fazendo? Estamos sempre compartilhando PDF e continuaremos assim. O papel do poder. A escola historicista e o institucionalismo condenam a ciência econômica por desprezar o papel que o poder representa na vida real. A noção básica da economia, qual seja, qual é a noção básica da economia? A do indivíduo que escolhe e que age é, dizem os representantes da escola historicista e institucionalista, um conceito irrealista. O homem, na realidade, para eles, esse pessoal dessas escolas, o homem, na realidade, não é livre para escolher e agir. Está sujeito a uma pressão social e à autoridade irresistível do poder. Não são os julgamentos de valor dos indivíduos, mas as interações das forças do poder que determinam os fenômenos do mercado. Essas objeções, tanto quanto as demais críticas em relação à economia, carecem de fundamento. Qual é o fundamento do que ele está dizendo isso? Ora, se fosse assim, não precisaria de coerção ou de tentar barrar as novidades, não é? O Estado já teria ganho a luta contra as drogas há muito tempo. Essas objeções carecem de fundamento. A praxeologia em geral e a economia e a cataláxia, em particular, praxeologia em geral, a gente já sabe que economia de mercado, que significa cataláxia, é, em particular, uma parte, né? Em particular, em parte da praxeologia, não afirmam nem supõem que o homem seja livre num sentido metafísico que se possa atribuir ao termo liberdade. Falamos também lá no começo do livro sobre isso. O homem está irremediavelmente sujeito às condições naturais de seu meio ambiente. Ao agir, tem que se ajustar para a inexorável regularidade dos fenômenos naturais. Se pulo do 10º andar, caio, acelero, bato no chão, morro. Se não houver um aparato que ampare minha queda de forma suave. O homem é impelido a agir precisamente pela dificuldade de encontrar condições naturais para o seu bem-estar. Nota de rodapé. A maior parte dos reformistas sociais, e entre eles, sobretudo, Fourier e Marx, silencia sobre o fato de que os meios fornecidos pela natureza para satisfazer as necessidades humanas são escassos. Não há como fugir disso. Segundo eles, o fato de não haver abundância de todas as coisas úteis é causado simplesmente pelo inadequado sistema capitalista de produção. Na fase superior do comunismo desaparecerá a escassez. Um eminente autor menchevique, não podendo negar as barreiras que a natureza opõe ao bem-estar humano, denominou a natureza, no melhor estilo marxista, de o mais impiedoso explorador. Ver Mania Gordon, Workers Before and After Lenin. A natureza
no melhor estilo marxista, é denominada de o impiedoso explorador. De fato, ué, mentira, claro que não é. Ela entrega as coisas e não te cobra por isso. Agora, as coisas são finitas. Ao atingir o homem, ao agir, perdão, o homem é guiado por ideologias. Tratamos disso lá atrás. Aí explica de novo. Volte lá nas aulas que trata das o poder, 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 a revolta contra a razão, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, Nação na Sociedade, capítulo 8, Ação na Sociedade, onde que está o poder, trabalho, certeza que tem um item. Ah, capítulo 9, o papel das ideias, item 3, o poder, página 232. Ao agir, um homem é guiado por ideologias. Escolhe meios e fins sob influência de ideologias. A influência de uma ideologia pode ser direta ou indireta. É direta quando o ator está convencido de que o conteúdo da ideologia é correto e de que, adotando-a, estará atendendo aos seus interesses. É indireta quando o autor considera falso o conteúdo da ideologia, mas é obrigado a ajustar suas ações ao fato de que essa ideologia é adotada por outras pessoas. E se você não quer se ver morto, você não vai sair tentando matar o Xandão, né? Ou preso. Os usos e costumes de um meio ambiente são uma realidade que as pessoas não podem ignorar. Os usos e costumes de um meio ambiente são uma realidade que as pessoas não podem ignorar. Hoje mudou muito Araçatuba e o mundo, mas Araçatuba. E eu em Araçatuba era um louco, porque eu falava que imposto é roubo. Hoje, a grande maioria já trata isso, ao ver o sucesso da Argentina, adotando a escola austríaca e o Milei dizendo que não existe nada mais odioso que o próprio Estado, as pessoas começam a dizer que eu não sou tão louco assim. E eu já ouvi de pessoas que diziam assim, Rodrigo, eu achava que você era louco. Hoje eu te entendo. Eu ouvi, cansei de ouvir. Mas o que é isso? Os usos e costumes de um meio ambiente são uma realidade. E eu, ao falar imposto é roubo, eu já estava provocando essa reação de muitas vezes ódio. Quem os considera espúrios, ou seja, um dado que não deve ser levado em conta em cada caso, escolhe entre as vantagens a serem obtidas com uma forma de agir mais eficiente e as desvantagens de desrespeitar os preconceitos, as superstições e as tradições populares. Foi meu caso. Eu acho tudo isso aí uma besteira. Ai, tem que pagar imposto. Por quê? Porque está na lei. Para mim, o cara tá com QI abaixo de 83, retardo mental. Mas não adianta eu simplesmente achar isso, considerar isso um dado espúrio. Se a grande maioria tratar isso como uma lei e pensar que eu, ao falar que imposto é roubo, eu sou um fora da lei e posso levar pedradas na rua, eu tenho que ter ciência dessas coisas, correto? O mesmo também se pode dizer em relação para a violência. O homem, ao escolher, deve levar em conta que existe sempre a possibilidade que, de alguma forma de compulsão violenta, seja exercida sobre ele, ou o agrupamento do PCC um dia tome o papel do Estado de forma efetiva e se torne o Estado. Todos os teoremas da cataláxia são igualmente válidos em relação às ações que sofrem a influência de pressões sociais ou físicas. Olha que coisa importante. Não é porque existe um governo que intervém no mercado, que imprime moeda, que faz você usar ela à força, que coloca em estilo que não valem as leis da cataláxia mesmo nesse inferno. A influência direta ou indireta de uma ideologia e a ameaça de coerção física são meramente dados da situação do mercado. Pouco importa, por exemplo, que tipo de considerações induz um homem
a não oferecer um preço maior por uma mercadoria, deixando consequentemente de comprá-la. Para a formação do preço de mercado é irrelevante se foi por preferir gastar seu dinheiro com outra coisa ou se está com medo de ser considerado um novo rico ou um perdulário por seus vizinhos. Tanto faz. A cataláxia, a praxeologia, não julga os fins que te motivam a agir ou não agir. Já falamos sobre isso. Se está com medo de violar um decreto de tabelamento de preço estabelecido pelo governo, ou se não se atreve a desafiar um competidor que esteja disposto a reagir violentamente. Um mafioso que, se você não comprar de mim pelo preço mais caro e comprar dele pelo mais barato, tua família está em risco. Ixi, é o que o Estado faz. O Estado é uma máfia. E não, a gente não fala isso por ser um mantra irrealista. A gente fala por ser um fato, uma verdade. Qualquer que seja o caso, ao abster-se de oferecer um preço maior, está contribuindo da mesma maneira para a formação do preço do mercado, seja por tudo que foi colocado acima. Nota de rodapé. As consequências econômicas da compulsão e da coerção sobre os fenômenos de mercado serão tratadas na sexta parte deste livro. Já estamos avisando há algum tempo, né? Sexta parte que vai tratar do intervencionismo. É costume hoje em dia qualificar de poder econômico ou poder de mercado a posição que os proprietários e empresários ocupam no mercado. Essa terminologia, quando usada para descrever o que se passa no mercado, induz ao erro. Tudo o que acontece numa economia de mercado não obstruída é regido pelas leis da cataláxia. Todos os fenômenos de mercado são, em última instância, determinados pelas escolhas dos consumidores. Quem quiser aplicar a noção de poder aos fenômenos do mercado deve dizer: no mercado, todo poder emana dos consumidores. Os empresários são forçados pela necessidade de oferir lucros a evitar perdas, e evitar perdas a procurar sempre atender os desejos dos consumidores da melhor maneira possível, inclusive na gestão dos assuntos que costumam erradamente ser denominados de internos, notadamente a gerência de pessoal. Você pode odiar um dos seus funcionários porque ele não coaduna com nada do que você acredita. Ele chega até a votar no Lula, mas ele produz melhor e mais que todos os outros. Você não abre mão desse funcionário, porque você não é burro tanto quanto ele. É inteiramente impróprio empregar o mesmo termo, poder, para designar tanto a capacidade de uma firma fornecer aos consumidores melhores automóveis, sapatos ou margarina, quanto quando designamos a força que dispõe o governo para esmagar qualquer resistência usando as suas forças armadas. O mercado é lindo. O poder do mercado está em satisfazer as suas necessidades, ó soberano consumidor. Nem a propriedade dos fatores materiais de produção, nem a capacidade empresarial ou tecnológica podem, na economia de mercado, conferir poder no sentido de coerção. Podem apenas conceder o privilégio de servir os verdadeiros senhores do mercado, os consumidores, de uma posição mais elevada do que as demais pessoas. A propriedade do capital é um mandato outorgado aos proprietários para a condição de ser empregado para satisfazer os consumidores da melhor maneira possível. A propriedade do capital, isso é importantíssimo, é um mandato outorgado aos proprietários
para a condição de ser empregado, o capital, para satisfazer os consumidores, o capital que está refletido, capital que é uma abstração e que está concretizado e refletido nos bens de capital, para satisfazer os consumidores da melhor maneira possível. Quem não respeitar essa condição perde sua fortuna e é relegado a uma posição em que a sua inépcia não mais prejudica o bem-estar das pessoas. Perfeito? Que item sensacional, não é isso? O papel do poder, colocando aqui as condições de contratos livres e contratos hegemônicos que a gente viu lá atrás. É um apanhado, um resuminho, né, efetivo, jogando justamente, né, nas questões das realidades de mercado e desmentindo os socialistas que diz que o poder está na mão dos capitalistas. E eu fico triste porque eu vejo muitas pessoas hoje, ditas de direita, que estão preocupadas com George Soros e tudo mais, quando na verdade você está alimentando de fato a hidra socialista com esses pensamentos, ao invés de estar estudando economia austríaca e fazendo com que outras pessoas assim o fizessem. Encerramos aqui mais uma aula, se não me engano, a aula de 210, e partiremos para a próxima aula nossa. Até lá!